Quero falar com você aí que está pensando em se aposentar em 2023. Depois da reforma da Previdência, que entrou em vigor em 2019, muita coisa mudou. A cada ano, as regras de transição são alteradas e isso gera muita confusão na cabeça dos contribuintes. Para esclarecer tudo sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a advogada previdenciarista Amelina Prado, está aqui junto com a gente. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigada pelo convite. Muito bom recebê-la, ainda mais para falar sobre um assunto tão sério. Eu quero saber o seguinte, as novas regras já começaram no dia 1º de janeiro, né? Exatamente. Algumas regras já foram alteradas desde lá de novembro de 2019, quando ocorreu a reforma da Previdência, mas elas foram feitas de forma gradativa. Então, a gente tem passado por várias mudanças, inclusive com relação à reforma e também com relação a algumas regras internas do INSS. E até quando dura, então, essa transição, esse período em que essas mudanças vão acontecendo de forma gradativa? Bom, uma das mudanças é com relação à aposentadoria por idade, que anteriormente à reforma da Previdência exigia-se 60 anos de idade para a mulher, mais 15 anos de carência, e 65 anos de idade para o homem, mais 15 anos de carência. Com a reforma, a regra definitiva passou a ser 62 anos de idade para a mulher, mantendo-se a carência de 15 anos, e 65 anos de idade para homem, que não mudou, mantendo-se a carência de 15 anos. E para 20 anos de carência para quem entra e começa a contribuir, o homem que começa a contribuir posteriormente à reforma da Previdência. Essas regras passaram a ser trazidas pela reforma de forma gradual, ou seja, trazendo regras de transição. E a aposentadoria por idade passou a aumentar 6 meses a cada ano, ou seja, de forma gradativa para a mulher. Então, em 2022, estávamos com a exigência de 61 anos de idade, 6 meses, e agora, em 2023, passa a ser a regra definitiva, com 62 anos de idade a ser exigido. Então, essa alteração que a senhora está mencionando, é importante a gente deixar claro aqui o seguinte: as pessoas impactadas são as que adquirirem o direito à aposentadoria em 2023. Por exemplo, se a pessoa adquiriu o direito a se aposentar em 2022 e vai se aposentar agora, essa pessoa entra nas regras de 2022. Explica pra gente como que a gente faz para analisar isso. Exatamente. Existe uma dificuldade nessa interpretação, porque realmente o texto ficou bem complexo, mas é importante o segurado entender o direito adquirido. Se ele cumpre com os requisitos, um exemplo, se a mulher tinha 61 anos e meio e ela completou em 2022, independente dela solicitar sua aposentadoria em 2023, ela já vai ter cumprido com o seu direito lá em 2022. Então, a observação dos requisitos é feita ali no momento em que é cumprido e não no momento em que é solicitado. Então, isso vale também para os casos das pessoas que adquiriram esse direito antes de 2019? Exatamente. Um exemplo, se a mulher cumpriu com 60 anos de idade, os 15 anos de tempo de contribuição e carência até novembro de 2019, mas ainda não solicitou, ela se submete às regras anteriores à reforma da Previdência, mesmo se ela vir a solicitar atualmente. Então tem que ficar atento a essa questão das datas, né? Agora é o seguinte, a gente fala muito sobre esse período de transição, mudanças no INSS, um assunto que gera muito conflito. E as pessoas que já estão aposentadas, né? Já se aposentaram. Tem aquela história da prova de vida e tudo mais. Eu percebo que os aposentados, eles muitas vezes ficam inseguros, ficam com muito medo. Todo ano, né? Vai atrás do INSS, aí a desinformação é muito grande. Teve mudança também nesse quesito para 2023. Explica pra gente. Isso. Com relação ao procedimento de prova de vida, que é um procedimento obrigatório a todos os segurados que recebem hoje algum benefício da Previdência Social, houve mudanças desde 2022 e agora em 2023 a gente tem um procedimento definitivo. Como que era? Era um procedimento em que o segurado tinha que se dirigir uma vez ao ano
na agência bancária em que era realizado o pagamento do seu benefício para comprovar a vida, né? Para que mantivesse o seu benefício ativo. A partir de 2022, a prova de vida, o procedimento de prova de vida passou a ser suspenso até que se mudasse definitivamente esse procedimento. Ou seja, até 31 de dezembro de 2022, os segurados não precisavam se dirigir às agências do banco para poder comprovar, fazer essa comprovação de vida. Em 2023, essa comprovação passa a voltar, né? Volta a ativa, mas o procedimento muda. Ou seja, o segurado ele não precisa mais se dirigir a nenhuma agência bancária para comprovar. Esse procedimento passa a ser feito de forma passiva, vamos dizer assim. Ou seja, o governo, a partir do seu banco de dados, ele passa a suprir essa prova de vida. O beneficiário de aposentadoria, pensões e outros auxílios, ele não precisa mais se dirigir. E o banco de dados, ou seja, se a pessoa nos últimos 12 meses, ela realizou algum procedimento, renovou o passaporte ou emitiu uma CNH, ou emitiu algum documento, ou até mesmo fez alguma vacina, né, pelo sistema SUS, esse banco de dados ele estará atualizado de forma que o governo ele terá condições de suprir essa prova de vida. Caso nos últimos 12 meses esse segurado não tenha realizado nenhum desses atos de renovação de documento e etc., ele pode ficar tranquilo porque caso o INSS não consiga realizar essa prova de vida de maneira automática, ele vai ser convocado na sua residência para que ele compareça na agência bancária e realize isso de forma ativa, tá? E é importante, pegando o gancho desse assunto, porque sempre quando traz alguma mudança feita pelo INSS, alguns golpes também vêm, né, em decorrência disso. Então, é importante informar a população que o INSS ele não entra em contato através de aplicativos de mensagens e nem por telefone. Geralmente esse contato é feito por mensagens via SMS e por correspondências na residência. Então, os segurados, a orientação é que os segurados mantenham o seu cadastro, endereço, telefone, e-mail, se tiver, atualizado dentro do cadastro do aplicativo do Meu INSS. Certo. Então, para a gente deixar bem claro para quem nos acompanha agora, o aposentado não precisa ir ao INSS, não precisa ir ao banco. Ele pode ficar quieto, vai ficar tudo bem, a prova de vida é feita automaticamente. O INSS é quem faz essa comprovação, né? Vai atrás desses dados, se não encontrar, ele notifica essa pessoa, por isso é tão importante essa questão aí de manter os dados atualizados. Tá chegando algumas perguntas aqui, doutora. Pessoal falando sobre questão de valores de aposentadoria e tudo mais. A gente sabe que é um tema que envolve e interfere na vida de quase todo mundo, né? Estão perguntando aqui sobre as pessoas que têm 2 empregos, né? Pessoas que contribuem 2 vezes. Isso pode ajudar no valor quando a pessoa for se aposentar? Sim, a pessoa que tem 2 empregos concomitantes, essa contagem do tempo vai ser feita uma vez só, obviamente, mas os salários de contribuição, eles podem ser somados dependendo da atividade, ou até mesmo um percentual, vai depender de uma análise mais aprofundada, mas a somatória dessas 2 remunerações, ela vai ser feita até o teto da Previdência, que atualmente foi atualizado a partir do dia 1º de janeiro para 7.507, se não me engano. E aí, essa somatória, ela vai ser, pode chegar até o teto da Previdência. O que ultrapassar não vai ser considerado. Mas a pessoa vai receber apenas uma aposentadoria, né? Recebe uma aposentadoria, a não ser que sejam regimes diversos. Ou seja, se a pessoa é servidora pública e assume uma outra atividade pelo INSS, aí ela poderá ter a oportunidade de receber 2 aposentadorias, levando em consideração as novas regras que hoje, anteriormente à reforma da Previdência, poderia ser recebida de forma integral, as 2 aposentadorias. Atualmente, existe uma redução com relação à segunda aposentadoria ou pensão, que há um limitador previsto já dentro da reforma da Previdência. Tá certo. Agora tem outra pergunta aqui da Ivone Siqueira, tá lá em Belo Horizonte. Ela perguntou o seguinte: o que é esse famoso pedágio de 50% e de 100%?
Tem isso ainda nas regras de transição? Como que funciona? Existe isso, duas das 5 regras de transição que a gente tem hoje previstas pela reforma. E, primeiramente, com relação à esse pedágio de 50%, são para aquelas pessoas, porque anteriormente a aposentadoria por tempo de contribuição bastava que a mulher cumprisse com 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de tempo de contribuição, independente da idade. A partir dessa regra de transição, ela veio abarcar essas pessoas que faltavam pouco para se aposentar, né, pelo tempo de contribuição. Então, para as mulheres, até para a mulher que na data da reforma da Previdência, que ocorreu em 13 de novembro de 2019, teria a partir de 28 anos para cima de tempo de contribuição e para o homem 33 anos acima, eles podem se enquadrar nessa regra de 50%. Ou seja, desses 2 anos ou 1 ano e meio, o que restava para atingir 30 ou 35 anos, ele terá que cumprir com o pedágio de 50%. Então, exemplo, se a mulher tinha 28 anos lá naquele momento, novembro de 2019, ela vai ter que cumprir não mais com 2 anos que estavam restando para alcançar os 30 anos, mas 31. 3 anos, né, de diferença, ou seja, 50% sobre o remanescente que ainda faltava ali naquele momento para alcançar os 30 anos de tempo de contribuição. Então tem que trabalhar mais um pouquinho. Trabalhar mais um pouquinho. Então, nesse caso, atingindo os 31 anos, nesse exemplo específico que eu trouxe, ela pode se aposentar por essa regra de 50%. Já na regra de transição de 100%, é a mesma compreensão. Só que não há essa exigência dos 2 anos remanescentes. A pessoa pode ter mais tempo, ou seja, a mulher ter 27 anos, 26 anos no momento da reforma da Previdência, mas ela vai ter que cumprir com 100% desse remanescente. No caso, se tiver faltando 3 anos para alcançar os 30 anos, teria que cumprir com 100% de pedágio, ou seja, ao invés de mais 3, seriam mais 6 anos. Compreendido, doutor. Agora outra pergunta aqui. Carlos Eduardo não falou de qual cidade está falando, está mandando mensagem, acompanhando a gente. Está perguntando sobre a prova de vida. A gente já explicou bastante sobre esse assunto, mas ele quer saber o seguinte: apesar de não ser mais obrigatório, quem preferir pode fazer a prova de vida como nos anos anteriores, indo a uma agência da rede bancária ou usando o Meu INSS? Atualmente, há a possibilidade de fazer pelo Meu INSS, pela biometria facial, então não vai ser vedado, a prova de vida ela não é proibida, ela só é dispensada a sua obrigatoriedade atualmente. Então, se a pessoa estiver insegura, né, eu não sei se meu cadastro está atualizado, não há problema nenhum ela se dirigir à agência bancária para poder realizar ou fazer pelo aplicativo do Meu INSS. Tá certo, doutora. É importante que o contribuinte fique atento e se planeje na hora de se aposentar? Como que esse planejamento deve ser feito? Bom, Wilker, a partir da reforma, antes da reforma da Previdência, o planejamento de aposentadoria já era algo importantíssimo para o segurado que queria buscar uma aposentadoria mais vantajosa, uma regra mais favorável. Após a reforma da Previdência, isso ficou muito mais importante, esse planejamento. Diante de tantas regras que a gente tem hoje, né, previstas, atualizações do INSS, regras novas, não só com relação à Constituição, mas com relação às leis de uma forma geral, que tudo mudou. É muito importante, é indispensável hoje que a pessoa faça realmente esse planejamento para se aposentar com uma segurança de que ela vai se enquadrar na melhor regra, seja mais vantajosa, nem sempre é aquela que ela vai alcançar primeiro, porque pode ser que uma outra regra traga uma vantagem financeira e aí isso tem que ser analisado com muito cuidado, caso a caso, porque a aposentadoria ela é irrenunciável. Uma vez aposentado, ele não pode voltar atrás. É importante sim o planejamento hoje previdenciário para a maioria das pessoas. E quem escolhe a forma ali, o sistema que quer usar na hora de se aposentar é o contribuinte? Na verdade, ele pode se dirigir a uma agência cumprindo com alguma dessas regras, ele pode se dirigir a uma agência para poder solicitar a sua aposentadoria. Mas o INSS, ele vai enquadrar ali na regra que for a principal, a mais rápida, nem sempre analisa o que é mais favorável. Então, é importante que o segurado ele já tenha um certo conhecimento e uma orientação antes de se dirigir à agência da Previdência Social para verificar qual que é a melhor regra no seu caso. É importante se informar bem
para fazer uma boa escolha, né, doutora Melina? Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos. Acho que a gente conseguiu dar um norte aí para o pessoal que está pensando em se aposentar em 2023. A gente volta a falar desse assunto aqui, porque é um assunto muito interessante, muito importante também para quem acompanha a TV Pai Eterno. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos que nos assistem. Tenham um excelente dia. Excelente dia também, doutora.